Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Pode Falar, o espaço onde a gente abre o microfone para o debate e democratiza o discurso. Aqui é diferente, cada episódio tem um tema, cada tema traz convidados especiais e a nossa missão é simples, é jogar luz sobre o que realmente importa para a sociedade, para o nosso país e para a nossa juventude. O tema de hoje é potente, tá? A voz da juventude na política local. Para esse papo eu tô aqui com um cara que representa muita gente nas escolas, nas lutas, no plenário, inclusive, o vereador Elton Júnior, diretamente de Belo Horizonte. Elton, seja muito bem-vindo ao Pode Falar. Como é que você tá, meu irmão? Fique à vontade. Arthur, que prazer estar aqui contigo, meu irmão. Fico muito feliz mesmo com o convite. Para mim é um privilégio grande poder conversar com você e principalmente por um assunto que eu gosto muito de falar, né? Que é essa participação da juventude na política, como que a gente pode chegar e ocupar os espaços com qualidade para, de fato, conseguir entregar resultado para os nossos, né? Eu estou aqui como vereador em Belo Horizonte, já tem 8 meses aí, fizemos uma campanha bem propositiva, bem jovem, na cara e na coragem, sem ter muito recurso, sem ter padrinho político, mas conseguimos chegar nesse espaço institucional, né, cara? E agora queremos colocar a nossa cara para, de fato, trabalhar por quem mais precisa. Então, para mim é um privilégio grande poder estar aqui com você, que é uma pessoa que incentiva muito a participação da juventude, já tem uma atuação relevante e segue conquistando aí, batalhando cada dia mais. Tá? Um prazer. Prazer todo mundo te receber, cara. E já puxando um assunto aí do que você falou sobre a sua campanha no ano passado, sobre chegar a esse espaço agora institucional, que com muita garra você conseguiu chegar. Como é que começou sua trajetória assim? O que despertou essa vontade de entrar na política? Cara, eu sempre fui aquela pessoa que tá metido em tudo que é coletivo, sabe? Aquele estudante que faz parte do Grêmio, quer brigar com a direção da escola, não pode ver Debate, um, tudo. um debate que tá dentro. Esse sempre fui eu, cara. Então eu costumo brincar que a minha trajetória política começou por vocação. Eu realmente entendia que não poderia ficar imóvel frente àquilo que não é correto, que não é justo. E isso naturalmente me levou para uma perspectiva de trabalhar pelo todo, né? E aí comecei com o movimento estudantil, Grêmio de escola, depois centro acadêmico na universidade. E a partir disso eu fui amadurecendo, cara, entendendo que a política é o melhor lugar para que você consiga ganhos escaláveis. O que é isso? Eu posso ajudar uma pessoa aqui no varejo eu mesmo com os meus esforços. Mas se eu ajudo politicamente, né, se eu faço aquilo virar política pública, eu consigo escalar e ajudar muita gente de maneira sistêmica para aí sim resolver o problema. E aí, a partir disso, né, fui pensando como é que essa vocação se encaixaria na minha trajetória. Conheci o campo de públicas, cara, que é uma área de estudo hoje que está dedicada a formar profissionais que atuam na gestão do Estado, né? E lá eu me apaixonei, cara. Entendi que realmente existia uma forma correta de se fazer as coisas que muitas vezes não era feita porque a política não deixava. E aí pensei, se é na política que está o problema, é para lá que a gente vai, e também essa possibilidade de escalar os ganhos. Então, resolvi me organizar politicamente, né? Inicialmente eu não era candidato a nada, não pensava em ter um cargo eletivo, mas comecei a me organizar com alguns amigos. Né? A partir disso veio a ideia de uma candidatura e que culminou, o grupo político escolheu meu nome porque entenderam que era a pessoa mais com mais traquejo para aquilo, com uma vocação que de fato iria ser útil para essa trajetória. A partir disso, cara, a gente disputou uma eleição em Belo Horizonte, não fomos vencedores, mas com a caminhada e o aprendizado, a gente entendeu que realmente as propostas que a gente tinha eram legítimas. Eu tive uma votação muito boa. Eu falei, poxa, se sem estrutura nenhuma, se sem ter um padrinho político, se sem ter nada, eu consegui fazer as pessoas acreditarem no meu projeto e comprarem a ideia, é sinal que é uma demanda verdadeira. Então vamos continuar batalhando que pode ser que isso funcione e resulte na melhoria de vida das pessoas de alguma forma. Então continuamos trabalhando, depois disputamos mais uma eleição e aí sim saímos vencedores aqui em Belo Horizonte no ano de 2024 e conseguimos uma cadeira institucional, né? Que a luta política não se resume somente ao que é institucional, somente ao cargo de vereador, mas o cargo ajuda muito para que a gente projete as nossas lutas, né? Dentro da perspectiva política da cidade. Cara, muito bom. Porque, assim, é muito interessante a gente reparar que a faixa etária mais comum entre os eleitos, né, pelo Brasil afora, é de 40 a 50 anos. Só que a gente tem um dado muito curioso, que o Atlas da Juventude de 2021 divulgou que 70% dos jovens querem participar politicamente. Só que só 12% acreditam que tem voz real nos espaços de poder. E, assim,
Você se sentia representado quando olhava para os políticos na sua cidade antes de entrar? Esse era um dos maiores incômodos, cara. Tudo que eu via na minha cidade não era feito para mim, falando em termos de política pública, falando em termos de representação. E aí a gente falou, velho, vamos lá, vamos fazer ser ouvidos, né, digamos assim. E aí, cara, é muito louco, porque é um espaço que ele existe, nós conseguimos ser escutados, mas nunca é de bom grado, né? Costumo brincar que o poder ele não se levanta da mesa nunca. Você tem que chegar e buscar a sua vaga ali, e a partir disso, com muita estratégia, com muito planejamento, muita inteligência, conseguir o seu lugar ao sol. Foi isso que a gente fez e continua fazendo aos poucos, né? Porque não é uma luta de um dia, não, cara. É tipo aquela música do Emicida, que todo passo é o primeiro, sabe? A gente até hoje tem que se reafirmar, se provar o tempo todo e mostrar que estamos aqui e vamos continuar aqui, queiram as pessoas ou não, entendeu? E não é só ser eleito, né? Tem um mandato para alimentar, tem muito projeto que veio antes, como você disse, você já tinha sido candidato, acabou perdendo, mas teve uma votação expressiva que te impulsionou para a próxima candidatura e é um caminho a ser traçado até chegar lá. É uma Quase 8 anos, né? trajetória, cara, e nada volta vazio, sabe? Eu entendo que cada passo que você dá, seja certo, seja errado, ele te ensina alguma coisa. E é Sim. muito importante ter essa humildade de aprender e compreender que o mundo não acaba amanhã, sabe? Não é porque eu não fui eleito hoje que amanhã eu não posso ser, ou não é porque um projeto que eu entendia que era relevante hoje não foi aprovado, que amanhã ele não possa ser, cara. É tudo uma questão de amadurecimento, de construção política, de convencimento e de entender que a política precisa de fato gerar resultado para as pessoas. Nós estamos vivendo num momento agora que a política está extremamente descredibilizada. E não é à toa. É porque ela esgotou as suas possibilidades de gerar resultado. E aí fica aquela coisa do político que só promete, da obra que nunca sai, da UPA que nunca tem médico, cara, do pronto-socorro que está sempre lotado. E aí quando as pessoas deixam de acreditar, a gente vai para um cenário muito perigoso, que é o cenário que qualquer coisa serve. Que é o pior do mundo, cara. Porque no qualquer coisa mora muita coisa ruim, sabe? Mora o extremismo, mora o autoritarismo, a falta de democracia, mora uma série de coisas que, tipo assim, são prejudiciais para nós e que sempre pode piorar, velho. Não tem isso de, tipo assim, pior que tirica, né? Pior que tá não fica. Isso não existe, não, cara. Pode sempre piorar. Não, o voto branco Então, é a pior forma de se representar, né? exato, exato. Então é aquela coisa. Eu tenho uma perspectiva aqui. Eu quero que quando eu terminar minha trajetória política, que o meu cenário aqui ele seja um pouco melhor do que quando eu peguei, sabe? Essa é a nossa visão sempre. Não, e você quebra uma barreira de 2022 para cá, que eu não tenho um dado de 2024 em si, mas 2022 a gente teve menos de 1% de pessoas que eram eleitas com menos de 24 anos. Né? Então a gente tinha menos de 1% de pessoas que trabalhavam ativamente, né, pela juventude, porque nem todos que com menos de 24 anos se elegem pela juventude em si, mas a gente tinha um dado minúsculo, é menos que 50, né, 0,50. Então a gente tinha muitas poucas pessoas. Então assim, a política ela parece que é feita para quem já tem base, sobrenome, dinheiro ou indicação. 100%, E como é 100%. que quebra esse ciclo? Como é que foi para você quebrar esse ciclo? Cara, eu brinco com a minha equipe o tempo todo que primeiro a gente ganha no jogo do inimigo e depois muda a regra. Porque se a gente fica reclamando da regra o tempo todo, você não consegue ter tempo pra jogar, cara. Então, qual que é o cenário? Realmente, isso é coisa de dado, tá? Você pegar as pesquisas, elas te apontam isso. Que quem é eleito no Brasil é quem tem família política, quem tem muito recurso para fazer campanha, ou quem é muito famoso. Quando a pessoa não é os três ao mesmo tempo. E aí, como é que você transcende essa barreira? É justamente atacando essa deficiência, cara. Então, a minha campanha, por exemplo, no ano passado, eu falei o tempo todo isso. Eu mostrei, cara, por que você vai votar em alguém só por causa do sobrenome? Onde é que está a vantagem nisso? Tá certo que você já conhece, mas porque eu sou filho do meu pai não quer dizer que eu tenho as mesmas habilidades. Meu pai era caminhoneiro, cara. Se me colocar para dirigir um caminhão daqui na Bahia, provavelmente eu não termino o trajeto, não. Então, na política é a mesma coisa. Por mais que a gente tenha essa cultura, né, que foi introjetada no Brasil desde o descobrimento, assim, não é legal, sabe?
Então, eu usei esse mecanismo, é meio que usar o jogo contra ele mesmo, entendeu? Então, eu fiz uma campanha que sempre botava luz nas coisas que estão aí, desagradam as pessoas, e se ninguém falar, você deixa passar batido. Porque essa perspectiva ela não é só no público, cara, só no eleitoral. Ela tá em todos os lugares, sabe? Tem uma série de jovens por aí que estão trabalhando em empresas privadas, fazendo um bom trabalho, e nunca vai ser promovido porque o sobrinho do dono tá lá na empresa. Então, quando a gente cria esses paralelos e começa a explorar isso com coragem, com estratégia, as pessoas entendem que, poxa, essa mensagem desse cara faz sentido. E, obviamente, não somente isso, né? Mas uma agenda que também conseguisse mostrar para as pessoas que dá para ter um projeto que dê resultado. Não é só ideologia, não é só discurso, não é só dar a boca para fora, sabe? Obviamente muito difícil, tive que pensar formas diferentes de financiamento, tive que envolver muitos meus amigos, tive que pedir dinheiro para as pessoas para que elas ajudassem na campanha. E consegui, cara. Consegui, chegamos, estamos aqui. Mas agora o que eu tenho em mente? Que eu preciso, primeiro, cumprir o que eu me comprometi, né? Dar esse resultado satisfatório e apoiar quem tem a mesma perspectiva que eu, sabe? Abrir as portas para que quem vem de onde eu venho tenha um caminho político mais facilitado. E aí sim a gente começa a somar força e transpor cada dia mais o desafio. Não, e esses desafios até que você citou, assim, como jovem em si, né, a gente fala muito de juventude, nem sempre a nossa pauta é só juventude, mas só pelo fato de ser. Quais foram os primeiros obstáculos? Você já citou os obstáculos de campanha, os pré-obstáculos para conseguir chegar e quebrar esse ciclo, né, que é o ciclo que você citou, da base, do sobrenome, do dinheiro ou da fama. Mas como é que foram os primeiros obstáculos quando você conseguiu se instalar e chegar na vereança? Cara, o primeiro obstáculo grande é o descrédito. Quem é novo não agrega credibilidade. As pessoas olham para você e falam: esse cara não sabe de nada, olha a carinha de novo dele. E aí é necessário encontrar bons parceiros, porque eu também tive boas pessoas que já estão no ramo, né, na política, assim, e que me mostraram bons caminhos para seguir. Embora o desafio seja grande, você consegue, encontrando bons aliados, aos poucos ir galgando o seu espaço. E aí a principal arma contra o descrédito é o quê? Preparação. É literalmente mostrar que você é qualificado, que você é preparado, que você consegue ocupar aquele espaço e ocupar bem. Então, logo nas primeiras semanas de mandato, eu já fiz os, os, os projetos que eu entendi que eram relevantes, já comecei a falar no plenário, discursar e realmente mostrar para as pessoas que, olha, eu estou aqui, eu sou pronto para estar aqui, sou qualificado e vamos sempre avançar, sabe? É, Outro desafio que é muito grande é a morosidade. Porque quando você está mais velho dentro de algum sistema, você já entende os atalhos, entende as burocracias, entende aquilo que pode te frear, onde é que estão as cascas de banana que você pode escorregar. E quando você está novo, você tem pressa, né? Acho que todo mundo que é mais jovem quer tudo para ontem. Então, para mim também foi bem importante me precaver quanto a isso. Então eu montei uma equipe que é muito nova, todo mundo cheio de energia, mas que tem algumas pessoas que já têm uma trajetória, uma rodagem, para justamente nos preparar para não cair na morosidade do sistema, né, na burocracia fria, e também não escorregar nas cascas de banana que tem por aí, cara. Então é importante ter esse discernimento. Por mais que eu seja novo, queira fazer diferente, tenha energia, desprezar o caminho de quem já trilhou aquele caminho ali não é uma boa ideia, não. É importante ouvir até para saber como fazer diferente, como transpor e conseguir chegar numa perspectiva que seja um pouco melhor. Não, e você já teve projeto barrado ou ignorado assim por essa morosidade que o sistema causa? Cara, eu tive alguns que não foram nem barrados, mas, por exemplo, eu tenho muito receio de apresentar projetos ruins. Sim. E aí falava, poxa, isso aqui eu não vou apresentar porque pode ser ruim, não vai ser legal, pode pegar mal para mim. Uhum. Enquanto eu tô com receio, chega um outro e apresenta e faz de outro jeito só para ganhar o crédito, né, o louro pelo negócio. E às vezes aquilo avança, entende? Sim, Então sim. é sobre pegar o timing, é sobre aprender e amadurecer com o contexto político mesmo, sabe? Uhum. Quando é o momento de correr com alguma coisa, quando é o momento de segurar, quais brigas vale a pena você entrar. Porque, cara, a gente tá num cenário que a demanda é eterna, sabe? Se você
procurar problema numa cidade grande como São Paulo, como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, você vai achar aos montes. Tem muita Uhum, coisa que funciona, mas tem muita coisa sem funcionar. uhum, Então, achar que vai resolver tudo também é ilusão, sabe? Temos que sim. ter uma agenda bem clara e atuar naquilo que nós conseguimos, para aí sim gerar os resultados. E essa perspectiva mais madura, ela é importante para conseguir avançar. Então, assim, é porque assim, ainda é muito comum, né, que partidos, exclusivamente dizendo, usem jovens apenas como apoiadores de campanha, né, não como candidatos competitivos. Eles não olham para quem tem menos de 29 anos, que seja, pô, esse cara vai entrar, ele vai competir. A não ser que ele tenha aqueles 3 pontos do ciclo que a gente citou, né? Dinheiro, família ou Ou fama, fama. entendeu? E isso sendo causado, isso leva uma dificuldade muito grande para jovens se pôr no cenário político. Como a gente viu, como eu citei na estatística passada, 70% da juventude ela é politizada, ela tem interesse político, porque ela sabe que a política é do dia a dia. A política está no nosso dia a dia. Né? A minha namorada, por exemplo, ela não era muito politizada, né? Aí ela me conheceu. E aí ela falou assim, cara, depois que eu te conheci, eu vi a sua insistência com a pauta política, porque até então política pra mim era votar. De 4 em 4 anos eu ia lá votar e alguém tinha que me representar. Era isso. E pra muita gente, política é isso. É de 4 em 4 anos votar. Não tem uma representatividade real. Até então, os jovens são muito bons pra bandeirar, os jovens são muito bons pra apoiar a campanha, mas quando chega um cara com uma proposta, e fala, não, peraí, ou eu pego essa proposta pra mim, boto a minha cara, ou ele pode se tornar competitivo, e normalmente quando ele tá lá ele não é competitivo, ele tem os seus projetos barrados, por causa dessa inexperiência, né? Mas você acha que realmente os partidos apostam na juventude ou eles usam como vitrine? Na sua maior parte, né? O que acontece, Arthur? Hoje eu entendo que os partidos eles são muito personalistas, cara. O que é isso? É que o partido ele é a cara da pessoa que está ali naquele momento. Então, qual é o desafio que o jovem, que a mulher, que as pessoas com neurotipicidades, que os LGBTs, eles têm que enfrentar nos partidos? Achar uma pessoa que tem de fato gerência na cadeia de comando e que queira promover uma mudança. O meu partido aqui em Belo Horizonte é o PSD. O nosso presidente é o deputado estadual Cássio Soares, que é um deputado super novo, arrojado, assim, sabe, vanguarda mesmo no trabalho. E ele foi um dos fiadores do meu projeto. Foi um cara que me acolheu no partido, garantiu que eu seria candidato, providenciou fundo eleitoral para que a gente pudesse disputar a campanha, né? Mas nada que desequilibrasse também, não. É só me colocar na disputa, né? Não é me colocar do bar do braço e falar, vou eleger esse garoto aqui. Sim. Então, qual que é o desafio? Achar essa pessoa. Tem partido que tem partido que não tem. E aí, o meu caso pessoal, quando eu fui escolher meu partido, cara, eu fiz uma rodada, eu andei pra caramba, eu fui em várias legendas. Porque na maioria das vezes, o partido é isso aí mesmo. Ele vai te colocar ali só pra bandeirar, ou então se te colocar de candidato pra inteirar a chapa, sacou? E tudo bem também. Você pode usar isso a seu favor. Que até no caso do PSD, que foi uma porta aberta, assim, né? Existiam dentro do meu partido pessoas que não acreditavam que eu poderia ser eleito. E eu usei dessa insignificância que eles acreditavam que eu tivesse Como a para voto. poder correr no silêncio, sacou? Sim. Enquanto eles estavam falando, esse cara não vai ter tanto voto assim, tá de boa. Eu fui trabalhando, 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 até chegar o momento correto de botar a campanha na rua e mostrar que a gente realmente era forte. Então, é isso. Encontrar o parceiro correto e usar de tudo a seu favor, sacou? Uhum. Se acham que eu sou fraco, deixa achar, eu vou me movimentando para ficar forte. Não, mas numa capital, né? Imagino quantos Exatamente. morros não tenham da vida Exato, política. cara. E na conta tradicional nunca vão te considerar, sabe? Vão achar que você tá derrotado, vão achar que podem te vencer com dinheiro e podem te vencer com as armas tradicionais, né, velho? A política ela tem um ego que é muito grande. As pessoas se sentem muito. E aí é justamente no alto dessa vaidade que a novidade chega. Sacou? Seja uma novidade de idade, de juventude, seja uma novidade de projeto, de agenda. O novo sempre vem, cara.
Sempre. E normalmente, pelo menos atualmente, é o que tem tomado espaço, né? Querendo ou não, ainda é estatisticamente muito pouco quando a gente olha para os números, mas o novo tem ganhado espaço, né? A gente tem, independente de ideologia, eu sempre falo isso nos meus vídeos, quando eu trato sobre algum assunto que parece um pouco ideológico nas minhas redes, que independente da ideologia, a gente tem muito espaço para se criar, né? A gente tem muitos representantes que ainda vão surgir, como juventude do centro, juventude da esquerda, juventude da direita, a juventude estudantil, né, a juventude negra, a juventude LGBT. A gente tem muito espaço que ainda pode ser criado, ainda tem muita gente que não é representada. E é aquilo que você falou, se a gente for em cidades grandes como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, você já não vai encontrar um lugar que não tenha um problema, que não vai ser resolvido pelo representante de lá, sabe? É muita coisa, é muito espaço, muito espaço para ser ainda ocupado. Então eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Que é, eles não estão acreditando, né? Eles não estão botando pilão É, mas a gente tem que aproveitar disso para fazer diferente, para provar nossa capacidade. E você sente, Elton, que a sua presença na Câmara, ela muda de fato alguma coisa ou o sistema engole a sua pauta? E aí pensando naquele modelo que a gente olhou lá no princípio, que era do fato de você ser jovem, de você ser jovem, de ser o seu primeiro mandato. O que você sente quando você entra? Agora já há mais tempo, né? Já tá um ano e meio já, né? não, De mandato, ou não? não, são 8 meses. 8 meses? Entrou esse Nem ano. 8, né? Sete, Foi sete. eleito, Vai é fazer o verdade. oitavo agora. A eleição foi ano passado. Tô confundindo como se tivesse começado o mandato em 24. Mas depois de ter entrado, a sua presença na Câmara, você sente que em 8 meses, o famoso 100 dias de mandato, de fato, você tem conseguido mudar alguma coisa ou o sistema ele tem deixado a quem? Cara, é isso. A gente muda pequenas realidades. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a gente começa a salvar o mundo salvando uma pessoa de cada vez. O resto é demagogia política ou delírio romântico. Então, a gente atua em pequenas micro bolhas, cara. Dentro da juventude universitária, dentro da turma que precisa de uma política de mobilidade melhor. Dentro do meu bairro, eu tenho feito a diferença, cara. Tenho feito a diferença. Tenho recebido esse carinho das pessoas. Mas eu sinto que isso ainda é insuficiente frente à realidade de toda a cidade, sabe? Será que eu consigo conversar com aquele jovem que está num cenário fora da universidade? Será que eu consigo falar com aquele jovem que está, às vezes, num cenário de evasão escolar, sabe? Eu sinto que ainda faltam grupos que nós precisamos chegar, e queremos chegar, mas não temos tanta perna ainda. Mas é isso, fazemos a diferença com certeza, porque são nesses pequenos microcosmos que as coisas vão funcionando, sabe? Não, e assim, lideranças jovens, né, como você, eu imagino também, que costumam ser pressionadas. Pressionadas por resultados, pressionadas pelos parentes, pressionada pelos amigos mais próximos que apoiaram na campanha. Essas lideranças costumam ser pressionadas a ser um modelo ideal, a ser um jovem combativo, mas aí a gente tem um lado que tem que ser respeitoso, tem que ser ousado, mas institucional. E como é que é lidar com essa pressão de representar toda essa galera que confiou em você, que te deu essa oportunidade, que teve do seu lado, que te apoiou na campanha e durante o mandato também tem sido seu alicerce? Cara, pra mim é bem tranquilo, porque desde o começo eu sempre nutri uma relação muito sincera com o meu público. Eu não vendi gato por lebre, digamos assim, né? Obviamente, as pessoas, cada um espera uma coisa. Mas quando você é sincero, a coisa sempre termina melhor, sabe? Então, o que eu me comprometi a ser era um jovem que queria mudar as coisas, que tinha uma perspectiva técnica de gestão, cara. Que prezava mais pelo resultado que pela ideologia. Então, esse tipo de perfil, ele agrada muito a quem votou em mim, sabe? E é engraçado, porque como temos dias e dias, em determinados momentos eu transito por outras personas, digamos assim. Então, por exemplo, um dia que eu estou muito bravo com algum tipo de projeto, eu vou ser aquele jovem mais combativo, irritado, que briga e que contempla uma certa outra parte do meu público. Em dias de projetos mais tensos e que eu preciso dialogar mais, articular com os colegas, eu vou ser o cara que é ponderado, vai, conversa, ouve, discute, cede um pouco quando tem que ceder, exige quando precisa exigir. Então,
nós estamos numa perspectiva de que tô vendendo uma coisa e estou entregando a mesma coisa que eu vendi, sabe? Então, desse jeito funciona bem. Ruim é quando a pessoa vende, tipo assim, eu vou ser o cara mais combativo do Brasil e entrega um mandato de articulação. O público fica frustrado. Por mais que seja uma entrega relevante, não supre a expectativa das pessoas. E isso é muito complicado, porque, principalmente no cenário que nós estamos hoje, que é um cenário de espetacularização da política, esse esse personagem que é mais irritado, que é mais ideologizado, ele vende muito, cara. Por mais que muitas vezes ele não seja real. Às vezes é só uma peça de plenária e as pessoas compram como se fosse a realidade da vida política. E nós que já tivemos uma vivência razoável no bastidor, né, sabemos que na prática não é desse jeito que funciona. Cara, eu pessoalmente acredito numa política de construção de pontes. Eu costumo dizer que existem muitos projetos da esquerda que são bons. Existem muitos projetos da direita que também são bons. Quando eu falo Agora, isso, todo mundo fica bravo. Os da agora, direita falam assim, qual projeto da esquerda que é bom? E os da esquerda falam, qual projeto da direita que é bom? E aí a gente acaba dando alguns exemplos, mas é isso, cara. Temos que desconstruir esse cenário polarizado, porque isso está matando o Brasil, cara. Tá matando. A gente, na última eleição presidencial, elegeu o presidente que já tinha sido presidente 2 outras vezes, tem suas qualidades, tem seus defeitos, mas muita gente votou nele porque não queria votar no outro. e muita E gente muita votou no gente outro. votou no outro porque não queria votar nele. Então, se a gente Exatamente. não vai para um cenário onde a política ela é real e ela é. Como é que eu falo? Ela é pulsante, cara. Eu voto no que eu quero, sabe? Eu Uhum. votei no Arthur porque eu gosto do Arthur, porque eu defendo o projeto dele, porque as ideias dele se casam com a minha. Não é votei no Arthur porque eu odeio o Elton. Entende? Isso adoece, é patológico. E aí agora a gente tá indo para um cenário onde se desenham os mesmos candidatos Cara, de e tende a ser novo. a mesma coisa, sabe? Daqui a um tempo vai ficar um concurso de qual grupo faz mais filhos, né? Quem consegue se reproduzir mais para aumentar. Porque, não, realmente tem sido isso. E se a gente olhasse números, 30% do país é extremista. 30% cada lado. A gente tem 30% aqui esquerda, 30% direita. Aí você fala assim, porra, temos 60%, tá faltando 40%. Onde é que estão esses 40%? 20% da população não vota. 20% da população não vota. Então a gente tem 20% restante e esses 20% vão definir o futuro do Vão país. pendendo, né, para cada lado. Entendeu? Eles vão pescar. É o centro. É o centro político que vai pendar, vai ter que escolher um lado. E isso é muito doloroso porque esse centro político, ele dificilmente tem se posicionado como uma opção. Até ver essa história de terceira via em alguns lugares, e eu não acredito na chamada terceira via, porque eu não acho que essa é a forma de construir uma política não polarizada. Eu acho que a forma de construir não é você vindo com uma terceira via que supre o lado. Não. Tem que ser um cara que constrói pontes e tá pronto para mostrar. Não, olha, o atual presidente, essa proposta aqui sua é boa, mas aqui você peca. O ex-presidente, essa proposta aqui é boa, mas aqui você peca. Entendeu? E aí a gente fica nesse. A gente vai pra 2026, como você falou, ainda olhando pra 2014. Porque desde 2014 a gente tem que escolher um lado. A gente teve a eleição de 2014 que foi milimétrica. Aí a gente veio em 2018, já teve um espaçamento maior, mas foi a mesma disputa, direita e esquerda. Aí a gente foi pro 22, milimétrico. Aí agora a gente vai pra 26, sem conseguir imaginar cenários, só que os mesmos personagens. O jogo não muda. E quando não muda, a gente fica muito fechado a acreditar que não tem futuro. E é aí que a juventude entra. Porque a juventude hoje ela tem um olhar histórico, ela pode olhar história, ela tem livro para ler, ela tem internet para ver, ela tem um espaço muito grande onde ela pode se posicionar. Isso, na minha opinião. E se posicionar de que forma, né? Se posicionar mostrando, gente, já passamos por um governo de quase 20 anos e outro governante também já teve a oportunidade. E infelizmente tivemos números um pouco aquém. Por que a gente não olha para um novo lado? Por que a gente não olha para um novo nome? Sabe? E aí tem os mais velhos gostam de tentar impor isso no decreto, na lei, que aí vamos impedir a reeleição. Mas quando a gente fala de democracia, eu nem vou dar a minha opinião sobre reeleição ou não, mas quando a gente fala de democracia, a gente deveria ter sempre esse direito de escolher, mas olhar para os lados certos. O Elton foi prefeito de Belo Horizonte. Ele ficou lá 2 anos, né, 2 mandatos.
Nesses 2 mandatos, o cara não resolveu nenhum problema aqui no bairro. Veio o outro, prometeu que ia resolver. Aí eu votei nele. O grupo do Elton saiu. Daqui a 4 anos o Elton voltou. Eu vou votar no Elton porque o outro foi muito ruim. Sabe, tipo, fica muito. É minúsculo. Aí a juventude É tenta se posicionar. limitado, cara. Limitado demais. A juventude tenta se posicionar nesse meio e fica limitado porque a população fica assim. Não, eu tenho que votar nesse pra evitar que esse chegue e eu tenho que votar nesse pra. Sabe? E isso. Essa cobrança, até imagino eu, que é diferente da feita a políticos mais velhos. Né? Quando você chega lá, por exemplo. Eu imagino que os políticos mais velhos eles tenham essa manha de saber que vão votar em mim, não que eu seja bom, mas porque eu sou anti-tal. Eu tenho um discurso combativo ou tenho um discurso articulador com aquele bairro, com aquela população. Eu enxergo muito dessa forma. E aí, os sonhos em si. O que a gente ainda pode, de acordo com tudo isso que a gente está falando de passado e futuro, o que a gente ainda quer realizar como, no caso, como a figura do Elton, o que a gente ainda quer realizar apesar desses desafios, apesar dessa política de extremos que prejudica o país, do município à federação, pelo menos no meu modo de ver. A gente tem uma política que fica precária de discursos, que fica precária de propostas, porque a minha proposta não vai passar se eu não receber o apoio da direita, e a direita não vai apoiar se eu tiver apoio da esquerda. Então você tem que comprar um lado. E essa compra de lados, com certeza, limita muito a gente a conseguir pensar, a conseguir trazer propostas. A gente pode trazer uma proposta independente, mas quem garante que eu não vou ter que articular e conseguir só com um lado? Por exemplo, até esse lance do Moraes agora que tá rolando, né, de pedir o impeachment do Moraes. O cara que apoia o impeachment do Moraes, necessariamente para a esquerda, talvez ele já seja inútil. Pronto, a galera da esquerda não vai votar nesse cara nunca, porque ele apoiou o impeachment do ministro que tá combatendo a direita. Pronto, acabou. Ele é inútil, ele não presta mais pra nada. Então, isso fica muito limitado. O que a gente ainda consegue realizar apesar desses desafios? Cara, eu acho que a perspectiva tem que ser de eu preciso continuar trabalhando apesar de, sabe? Então, por mais que o cenário seja desanimador, partindo para aquela ideia que eu falei com você antes de individualizar os mundos, né? É focar nisso, cara. Focar onde é que eu consigo ajudar. Porque, por exemplo, você falou aqui a questão do Alexandre de Moraes. É a pauta que mais se discute hoje no mundo. No mundo assim, né? No Brasil. Quase mundial, mesma pauta. Quase mundial, né? Com essa coisa do Trump aí também. Mas eu sou vereador de Belo Horizonte, cara. Sabe? Será que eu tenho que entrar nessa pauta? Então, tipo assim, focando em Belo Horizonte, eu vou conseguir as entregas que eu preciso. E aí é construir de fato uma política que produza resultado, velho. Resultado, resultado, resultado. Eu bato muito nessa tecla, mas é porque o resultado ele é inquestionável, sabe? Certamente o Bolsonaro teria sido reeleito se ele tivesse conseguido apresentar mais resultado durante a pandemia. Certamente o Lula teria conseguido emplacar mais sucessores se ele não tivesse tido resultados tão ruins no combate à corrupção. Então, eu sinto que é o momento de largar, cara, a ideologia e focar naquilo que de fato agrega positivamente para as pessoas. Eu sinto que no âmbito pessoal é isso. É pensar qual é a sua área de atuação e a sua amplitude para atuar. Não adianta querer transformar o mundo, cara. Sabe? Transforme o seu mundo. Não transforme o mundo. E a partir disso construir um projeto que seja interessante. Porque desse jeito você consegue agregar novas pessoas, trazer gente para construir junto com você e a partir disso mudar a microbolha. Sabe? Se eu te falar que o mundo todo tem solução, eu vou estar mentindo. Mas o meu bairro tem solução, a minha cidade tem solução, o meu estado tem solução, sabe? É primeiro ser o campeão da sua rua para depois ser o dos outros lugares. Então, a minha perspectiva de futuro é trabalhar onde eu consigo, velho, para não ficar adoecido com a frustração de não transformar o todo. E é muito isso, cara. É muito isso. A gente precisa lutar onde a gente consegue chegar. A gente não pode tentar esticar o braço mais do que a gente já tem. É, aqui em BH a gente fala dar o passo maior que a perna.
dar o passo maior que a perna. Ou botar o burro na frente da carroça. Isso também. E aí não vai dar, porque a gente não consegue. É aquilo que você falou, cara, faz muito sentido. A gente não consegue mudar o mundo. A gente tem que mudar o nosso mundo. Você, como vereador de Belo Horizonte, com certeza é a primeira pessoa, o primeiro local que provavelmente você quis chegar há 7 meses atrás, que era no seu primeiro mês de mandato, era o seu bairro. Você deve ter olhado e falado assim, pô, esse lugar aqui, se eu conseguir fazer isso, vai ser histórico. Primeiro mês de mandato, vai ser histórico. Sabe? Porque você quer mudar primeiro o seu mundo, você quer conquistar primeiro aquilo que você tem braço pra conquistar agora, com essa oportunidade. Claro, a gente tem a juventude que ainda não tem esse braço, não tem essa institucionalização pra conseguir mudar aquele mundo, mas ela tem que se posicionar. E hoje a gente tem tanta coisa pra conseguir se informar, né? Tem aquela frase, né? Quem conhece a história, né? Quem não conhece a história tá fadado a repeti-la. Então, a gente tem uma juventude que hoje tem as redes sociais, a gente tem uma juventude que hoje tem a internet, a gente tem uma juventude que tem livros, e na internet tem indicação de livros. Então a gente consegue se informar todos os dias, o tempo todo. E assim, hoje, uma pesquisa da FGV diz que 70% dos jovens de 16 a 24 anos se informam pelas redes sociais. Isso não parece tão saudável, porque as redes sociais têm um sensacionalismo. Então, quando a gente olha para um país fadado ao extremismo, e as cidades também, como você falou, sou vereador de Belo Horizonte. Quando a gente olha para as cidades fadadas ao extremismo, a gente vê que essas redes sociais alimentam muita coisa. Você, por exemplo, na sua época de campanha, ou atualmente no seu mandato, já passou a sofrer com a desinformação, com algum discurso extremista, mas por causa das redes sociais? Então, Arthur, já as fake news elas não perdoam ninguém, né, cara? Então, o tempo todo a gente tem que ficar alerta. Aqui eu tive um problema muito sério com uma votação na Câmara que nós nos posicionamos de uma certa forma, porque entendíamos que era adequado, e o grupo que perdeu começou a disseminar fake news, falando que a gente estava votando para fechar o hospital, e um negócio completamente dissociado da realidade. Isso quer dizer que as redes sociais são ruins? Não. Quer dizer que a gente tem que ficar sempre alerta e usar do jeito certo. Eu só fui eleito porque a gente conseguiu fazer uma campanha com um custo muito barato, cara, que é de rede social. É um engajamento orgânico, estratégia de guerrilha digital, coisas que são interessantes para que informação diferente seja divulgado também, veiculado. Mas é isso, o mesmo lugar que te exalta, né, cara, é o mesmo que te derruba. Então é importante que você se precavenha, é importante que você tenha em mente que os discursos que estão ali são só a rede, cara. Tem dia que o mais correto é desligar, sabe? Falar, não, não vou entrar no Instagram hoje não. Essas pessoas elas não têm todas as peças do jogo para poder formar essa opinião. Outra perspectiva que é muito interessante é saber separar o som do ruído, cara. Tipo assim, se 10 pessoas me mandaram uma mensagem reclamando de um posicionamento, quer dizer que tá todo mundo bravo comigo mesmo? Ou será que é um fenômeno de rede? E às vezes eu só li as 10 mensagens ruins, não li as mensagens boas. Ou pior, às vezes as pessoas que acham que foi bom não te mandaram uma mensagem. E você fica com aquela ideia distorcida de que tá tudo errado, de que as pessoas te odeiam. É igual comentário de rede social, né? Fica só os mais É isso. relevantes. Se tiver quatro ruins, vão dizer, Exato. nossa, Quatro o Léo ruins. errou muito. É o caos. Então a gente precisa entender que, tipo assim, a internet também é a internet, sabe? E estar sempre seguro do que está fazendo. Falando enquanto projeto político, né? No meu caso, tem o componente institucional, porque ele está aí todo dia. Todo dia tem votação, todo dia eu me posiciono sobre alguma coisa, todo dia tem um grupo de interesse que eu recebo no meu gabinete para poder discutir algum assunto. E tudo é material para esse povo poder produzir mentira, poder produzir distorção de fatos. O que a gente quer de verdade, cara, é que a internet seja sempre usada com responsabilidade e dando voz a quem nunca teve, sabe? Mas é um ambiente delicado também. Ah, com certeza. E assim, como é que você hoje usa, depois de ter alcançado? Você disse que usou a ferramenta mais barata possível, que é a internet, que é o algoritmo, né, para te ajudar na campanha. E como é que você usa essas redes hoje, né, já de forma institucional, para ampliar a sua atuação?
Você consegue chegar Cara, nos bairros que você não chegava? A sua política tem chegado nesses locais? então, eu hoje eu tenho uma ideia de que tudo que eu faço precisa ser comunicado. A política tem essa parte ingrata de que não basta trabalhar, né? Tem que contar que está trabalhando. Isso é importante ter um meio termo, porque se eu também conto demais, fica parecendo que eu sou um cara parecido, que eu quero só ter o destaque, não é isso. Mas hoje a rede social é a nossa principal ferramenta de acompanhamento da transparência mesmo do nosso mandato. Então, são as ações que eu fiz, os requerimentos que eu protocolei, as vistas técnicas que eu realizei com a prefeitura, as ações de fiscalização que eu fiz, tudo isso vai parar na rede, cara. Sempre com uma estratégia, porque tem coisas que eu quero comunicar mais para um lugar do que para outro, tem grupos que eu preciso conversar mais constantemente, tem grupos que eu preciso conversar mais pontualmente. Então, é a maneira que a democracia está encontrando para se apresentar para as pessoas. E aí, obviamente, a forma importa muito, porque se você apresenta de um jeito criativo, de um jeito inovador, de um jeito que engaja e envolve as pessoas, o seu resultado é um. Agora, se eu faço lá uma coisa institucional, chata pra caramba, parecendo o diário oficial da União, sabe? Artigo tal, não sei se o que, projeto de lei tal, requerimento X, fica um porre, cara. E as pessoas também estão nas redes para ver conteúdo. Você vê que hoje a rede social é uma das melhores formas de lazer que as pessoas encontram, de distração, de encontrar um certo entretenimento, né? Não que Então seja o meu melhor, né? Mas é a não maior, que seja é a maior. melhor, mas é a maior. Aham. Então o meu vídeo político tá ali disputando com o TikTok de humorista, tá ali disputando com aquele vídeo engraçado do cara que você gosta, tá ali disputando com um artista que compartilha toda a rotina dele. Então é uma competição desleal que se eu não jogar bem, cara, eu tô fora. Estou fora. Então a gente tem tentado ao máximo que isso seja amplamente divulgado, que o nosso trabalho esteja nas redes. Obviamente, isso não é só a rede, então a rua também é importante. Então eu faço encartezinho, jornalzinho, distribuo. A gente tem que estar onde o povo tá, né? Aquela coisa do artista. Pô, que maneiro, cara. Você faz um jornal? Você entrega um jornal por semana? Como é que Faço. funciona? E não é semanal, não. É um flyerzinho. Eu faço ele com mais temporalidade, porque tem impressão, tem distribuição. Isso implica num custo, né? Sim, sim. Mas de tempos em tempos a gente presta conta de como é que tá o mandato, cara. O que a gente já fez, o que tá agarrado, por que tá agarrado. Enfim, é realmente um informativo para que as pessoas vejam. E não é Pô, só. É aquilo, né? Touch. Eles estão vendo então, eles tem estão que recebendo tocar, tem que então. tocar. E é inclusive também, né? Porque, cara, muita gente tá na rede, mas tem um grupinho que não tá. Pessoas mais idosas, pessoas que não têm tanta familiaridade. O Sim. letramento digital ele é uma questão que ainda tá avançando aos poucos. E temos que atingir todas as frentes, cara. A internet funciona bem pra caramba, chega no máximo de gente, Sim. mas o mundo real é importante, né? Eu também brinco com o pessoal aqui. Vai que algum estagiário tropeça na tomada lá no Google, né? A gente tem que ter alguma coisa Exatamente. para além É verdade. disso. Não, e assim, você acha que dá pra fazer política de verdade nas redes ou você acha que tudo hoje é lacração? Dá para fazer política de verdade, dá para fazer. E nós temos muitos bons exemplos de pessoas que fazem, cara, que mostram realmente o que estão fazendo. E estão desvencilhadas daquele projeto que não é comprometido com o resultado. Eu tenho para mim que a tecnologia, cara, ela sempre avança e nós não temos como segurar o progresso. Então, a política também irá se moldar às novidades do futuro. Então, se a inteligência artificial avançar, a política vai usar disso cada vez mais, sabe? É uma coisa que está na sociedade também e a gente não vive num mundo fechado, não. Temos que nos atualizar e sempre poder buscar aquilo que está em compasso com o mundo real. Não, falando de inteligência artificial, inclusive, é até uma pauta muito positiva que desliga um pouco dos extremos, que é falar que a corrida para a inteligência artificial, igual a época da corrida pela Lua, né? Corrida para Marte. A gente hoje vive uma corrida pela inteligência artificial, né? Os países brigando para ver quem tem a melhor, para ver quem tem a mais autônoma, para ver quem consegue substituir o humano melhor, digamos assim. E a gente tem uma pauta hoje que é política, que é. Muita gente não enxerga dessa forma, muita gente acha que, por exemplo, o Donald Trump tá querendo salvar o Bolsonaro da prisão. Tem uma galera que não se informou o suficiente para achar que é isso que ele tá querendo. Mas a grande realidade por trás disso é que o Donald Trump tá nada mais e nada menos interessado na nossa matéria-prima para vencer a corrida
pela inteligência artificial, porque ele precisa de muita coisa que os Estados Unidos não têm. Não à toa, na campanha dele, ele falou que ele queria a Groenlândia, ele falou que ele queria o Canadá, né? E ele falou que o Brasil era insignificante. Porque ele causa o caos no país, assim como ele fez no Oriente Médio, por exemplo. Né? Ele causa o caos no país e consegue mostra para aquele povo que o atual governo é muito ruim. Né? E aqui, de novo, não é sobre ideologia, eu não estou dizendo que é a minha opinião A ou B, mas ele mostra pro povo que aquele governo é muito ruim, causa o caos e consegue eleger alguém que vai apoiar, que vai abrir as pernas para ele. Essa é a política do Donald Trump. Então tem a galera que tá, não, os Estados Unidos vai salvar o Brasil da ditadura. Mas vai pesquisar, cara, vê o que realmente os Estados Unidos quer com o Brasil. Então essa política de desinformação é algo que também pode nos fadar ao fracasso. Tanto nacional, quanto político, e também como a nossa pauta que é a juventude. Agora, você falou que dá pra fazer política nas redes. Uma pergunta agora só pra jogar. Dá pra mudar uma cidade no TikTok? Porque tem a galera que hoje fala, não, esse aqui é o prefeito TikTok. Esse aqui é o vereador TikTok. Esse aqui não faz nada. Qual que você acha que é a diferenciação pra essa pergunta? Dá pra mudar uma cidade no TikTok? Cara, acho que sim, acho que sim. Eu costumo brincar que a realidade se impõe, Arthur. O que é a realidade se impor, velho? Tudo que é alegoria, que é marketing, que é visibilidade, uma hora vai desmanchar, cara. Sim. E aí a realidade vai estar aí. Uhum. Então, nesse caso dos prefeitos TikTokers, né, que tem feito fama no Brasil todo aí. Cara, por um tempo você engana as pessoas, você pode enganar por um ano, por dois, três. Mas se no final do dia não tiver substância, cara, não tiver realidade, as pessoas param de comprar a sua ideia. É o caso do nosso amigo Tiririca, entendeu? Por um tempo compraram. E o caso de outros tantos políticos mais. Mas na sua cidade, pô, velho, se vier uma chuva e destruir a cidade inteira, a dancinha não vai te ajudar tanto assim. Uhum. Sabe? Se vier uma pandemia e não tiver leito para as pessoas serem tratadas, serem bem cuidadas, não vai te ajudar tanto assim. Sim. Se a mobilidade está cada dia pior, se degradando mais, as pessoas demorando para chegar em casa e tendo a sua qualidade de vida depreciada, o TikTok não vai te ajudar. Então, eu sinto que a comunicação ela é muito eficiente, velho, e ela corrige até grandes falhas, assim, gestões desastrosas com muita maquiagem e TikTok, elas ganham uma sobrevida. Mas que se o real não for demonstrado depressa, cara, esquece. Esquece, entendeu? Não dura muito tempo, não. Não, Então, a rede ela é legal, você consegue através da rede, pô, pautar muita coisa, colocar a sua cidade em evidência, trazer para as pessoas o orgulho de ser da cidade novamente. Uhum. Um exemplo aqui, claro, o prefeito de Sorocaba, vem morar em Sorocaba, melhor cidade do Brasil. Aham. Pô, isso é legal pra caramba, cara, mas o que tem na página 2? E aqui não é uma crítica, não, é literalmente uma pergunta mesmo. Sim, Tá sim. legal a cidade aí, sabe? As coisas têm A galera de acontecido, as Sorocaba pessoas tá estão vivendo aqui, né? satisfeitas. Sim. Quem mora em Sorocaba realmente acha que é a melhor cidade do Brasil, Uhum. porque senão, cara, vai acabar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a maquiagem derrete. Não, e assim, o Brasil ele tem uma das juventudes mais politizadas da América Latina, né? É, mas também eu vejo como uma das mais desiludidas com a política tradicional, né? Porque a gente aposta tudo que pode em algum projeto, e até o projeto que eu te citei, que eu falei aqui no off quando a gente estava conversando antes de começar o episódio, que eu falei assim, a gente compra uma campanha, a gente compra um projeto, como juventude a gente quer se posicionar, quer estar presente. Às vezes nem sempre conseguimos chegar, às vezes também nem queremos chegar no poder de decisão, ou quer dizer, ser um vereador, ser um deputado, mas queremos estar. A gente gosta de política pública, quer fazer a diferença na vida de alguém, então a gente quer estar. E eu entendo que essa juventude no Brasil ela é muito politizada, mas ela se desilude muito quando a gente olha, né, para essas oportunidades que abrem as portas, mas só querem a própria face. Né? Tipo assim, olha, você vai me ajudar na campanha aqui, mas é só eu. Né? Se você fizer um projeto sem mim, sem botar a minha face, você já não é do grupo. Sabe? Então acho que é aí que a juventude vem como desiludida. Eu digo juventude, quando eu digo juventude, eu englobo um grupo muito grande de outras pautas que estão dentro da juventude. Porque juventude é até 29 anos. Até 29 anos a gente vive muita coisa. A gente tem muita sociedade para compor. E para você, Elton, o que você diria
né, para um jovem que quer mudar as coisas, mas que acha que a política é tudo igual, ou que acha que a política não faz a diferença? Cara, a primeira coisa que eu diria é se realmente é tudo muito ruim, é aí que você precisa entrar. Porque se tivesse tudo maravilhoso, tipo assim, não precisaria de você, sabe? As coisas elas não melhoram por geração espontânea. Tudo que é ruim para melhorar, e eu tô falando desde coisas até pessoas, precisa de um referencial positivo. Se isso não existe, acabou, cara. Ela não vai melhorar sozinha. Então, a luz, cara, é isso, ela brilha no escuro. Você tem que entender onde você faz a diferença e atuar. E ser parte da transformação. Porque aquele que só reclama também, cara, ninguém aguenta. Pô, aqui em Minas a gente tem muitos casos de políticos assim. Que reclamam, 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 reclamam. E a solução que você propõe não tem, sabe? E é o caso daquela coisa midiática que eu tô te falando. A reclamação também ela tem um final, cara. Se você só reclama e agora que você tá aí você não resolve, você é parte do problema. Então, para a juventude que quer de fato transformar, primeiro, proponha soluções, sabe? Se veja como parte daquilo, como responsável por aquilo, e vá para onde você faça a diferença. É onde está ruim mesmo que você tem que estar. Onde está bom não precisa, não. Por exemplo, eu gosto de trazer alguns dados para complementar com opiniões e perguntas, né? E a gente tem uma pesquisa da Datafolha de 2024 que 62% dos jovens, né? E aí eu, quando eu digo jovens, eu digo do que está no nosso estatuto, que é dos 16 aos 29, dizem que não confiam em nenhum partido político, por exemplo. E o que você acha que precisa acontecer para chegar a esses jovens e a população? Que aqui eu trouxe um dado estatístico sobre juventude, mas eu gosto sempre de olhar para o lado populacional do nosso país, que é muito extenso. Mas o que você acha que tem que chegar para nossa população para entender que não depende de um partido, não depende de um político, depende das pessoas. Que as pessoas fazem política diariamente, que a política é o nosso mundo diário. Nesse, nesse ponto eu vou discordar um pouco de você. Discordar não, na verdade é mudar um pouco o foco. O partido tem que começar a entregar para a sociedade, cara. Entendeu? Por que, que a juventude não confia no partido? Por que, que a população não confia nos partidos políticos? Porque eles não entregam nada. Eu não sei qual que é o seu lado ideológico, se você é filiado a algum partido político, mas o que, que o PDT te entregou? Sabe? O que, que a Rede de Sustentabilidade te entregou? O que, que o Avante te entregou? O que, que a União Popular pelo Socialismo te entregou? Sabe? E aí eu tô falando aqui não de partido A ou B, eu citei alguns para ilustrar, mas os partidos perderam a capacidade de entregar resultado. Viraram cooperativa de deputados que se juntam para eleger, depois que se elege, prestam um serviço que é preocupado apenas com a própria realidade. Por que eu vou confiar nisso, sabe? E esse é parte do trabalho que eu tento fazer hoje no PSD, que é o meu partido, que, pô, é um partido novo, é um partido que precisa aumentar o volume de entrega. Então, eu tento, pô, oferecer formações para a juventude, pô, eu tento promover eventos, eu tento colocar o partido num ciclo de atuação que tem uma entrega. Não, eu já Quando a vi. gente. Sou prova, eu já fui. Como eu fui no É, teu perfil, eu dei uma olhadinha lá. Você fez o. Acho que era o PSDB, o PSD Projetos. PSD Jovem, PSD isso. Jovem, que aí você tinha que Tem um apresentar repositório de projeto. projetos, tem uma série de coisas. Isso eu achei muito interessante. Por quê? Se você perguntar, tem o dado do Latino Barômetro lá, né, das instituições mais confiáveis da sociedade. Pô, certamente as Forças Armadas agregam um pouco mais, porque as pessoas entendem que tem algum tipo de utilidade. A Uhum. Polícia Militar, o governo federal, os médicos da sociedade. Cara, se não tem entrega, você para de confiar, entendeu? É igual. Deixa eu pensar numa coisa que existia, mas não existe mais. Pô, orelhão, sabe? Não tem mais na Sim, rua. nossa. Não tem, porque não tem utilidade. Então, se os partidos não tiverem, não mostrarem essa utilidade, com o tempo eles tendem a definhar e acabar. Você pode Uhum. olhar que o cenário político partidário do Brasil ele está cada vez mais estreitando, velho. E vai Sim. estreitando por quê? Porque não tem entrega. Então, nesse ponto, eu mudei um pouco o foco da sua pergunta, né? Mas para mostrar que, Sim, tipo sim, sim. assim, as instituições elas precisam agregar resultado, 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 resultado. Elas precisam O, trazer aquilo que a gente falou pro touch. isso, o dia que o partido promover
uma ação social que é extremamente relevante dentro de um contexto regional ou de um contexto estadual, cara, esse partido será muito valorizado, as pessoas vão confiar nele, sabe? Pô, aqui no Lindéia, que é o meu bairro, o PSD tem uma escolinha de futebol, o PSD tem um laboratório de informática que dá aula para pessoas idosas e para jovens. Pô, o PSD tem isso e aquilo. Aumenta o nível de confiança no PSD, cara. Mas enquanto os partidos não entregarem, dificulta. Não, faz todo sentido essa mudança de foco, porque você é um cara que tá num partido e tá querendo fazer a diferença através dele. Exato, isso é uma autocrítica, né? Não é só uma crítica, não. E faz todo sentido. É aquilo. E estatisticamente a juventude ela não acredita, não confia em nenhum partido, mas é porque eles não se posicionam. Passou a ser uma figura. Quantos nomes a gente viu levantando partidos que depois se desestruturaram? Porque não tinham uma identidade. E não adianta o Elton vir, fundar um partido, eleger que seja 200 deputados, mas ele não ter uma identidade, não ter uma gestão. E não entregar para a população aquilo que ele prometeu com aquele partido. Né? E isso faz muito sentido através da sua resposta. E agora falando um pouquinho do Elton, para a gente entrar nessa reta final. Qual o futuro você sonha para a juventude e para o Elton em si, como persona? O que você acredita em que você tem buscado através dessa sua trajetória para conquistar lá na frente? Cara, tem uma música do Emicida que eu gosto muito, que ele fez pra mãe dele e tudo mais, e tem um verso da música que fala assim: o sonho é um tempo onde as minas não têm que ser tão forte. E aí eu vou parafrasear: o sonho é um tempo onde a juventude não precisa ser tão forte. Eu contei um pouquinho da minha história aqui, da minha trajetória, e você viu o tamanho do muro que eu tive que escalar para poder chegar, cara. Eu quero que no futuro as pessoas que vêm de onde a gente vem, elas tenham um acesso mais facilitado, sabe? Não só no âmbito da política em si, mas em todos os âmbitos. Pô, um jovem que quer estudar na universidade, quer fazer um mestrado, quer construir uma carreira de sucesso, que ele não tenha que se matar, cara. Que a história dele não seja aquela história de superação, seja só mais uma história normal de um jovem que... sempre aquela coisa que você escuta e dá vontade de chorar, sabe? Se colocar um fundo musical triste no fundo, fica todo mundo desolado. Mas seja uma história normal. Pô, o cara quis estudar, ele conseguiu estudar. Ele quis ir trabalhar, ele conseguiu. Ele queria empreender, ele tinha oportunidade para empreender. Entendeu? Que seja uma realidade onde a gente não precise comer o pão que o diabo amassou, digamos assim. Com certeza. E, cara, você se vê como jovem na política ou você se vê como político daqui a 10 anos? O que você tá imaginando aí para esse futuro que, querendo ou não, tá apenas começando, né? 8 meses de mandato, mas a política já vem lá de trás. Eu costumo dizer que a política é todo dia. É isso aí. Eu sou suspeito pra falar, né, cara? Porque eu gosto muito de política, sabe? Eu como isso aqui 24 horas, eu levanto cedo, eu durmo tarde, eu respiro isso com intensidade. Mas eu não tenho muito um projeto de poder, assim, sabe? Enquanto eu conseguir agregar com a minha vivência, com a minha competência, conseguir entregar resultado para quem confia em mim, eu tô dentro, velho. Sacou? Seja qual for o cargo, seja qual for o projeto. Se chegar um momento onde eu perceber que eu não tô conseguindo mais entregar, não consigo mais agregar valor, gerar valor, aí esse dia é o dia de falar, gente, obrigado, foi um prazer servir aqui, tô indo embora. Entendeu? Eu acho que isso é o que nos norteia. E você pensa de uma forma muito diferente do que pelo menos a antiga geração pensa, né? Porque a gente tem hoje políticos de 90, 80 anos que eu observo e falo, gente, será que não... Não é porque eu quero a juventude nos poderes de... Não, e se for, é isso, mas se for um de 90, se for um de 90 que agrega, cara, bora, mas Sagaz. O foda é os parasitas, velho. Isso que me mata. Cara, Tem um caso bom daí de São Paulo, Suplicy. Cara, o Suplicy tá muito velho e o que ele briga pela pauta dele é uma barbaridade. Esses dias eu vi que ele queria ser recebido pelo secretário, o secretário não queria receber ele falou, então eu vou sentar aqui, a hora que ele puder ele me recebe. E ficou lá, cara, um tempão, e sempre na mesma tecla lá, renda básica emergencial, renda básica... emergencial não, desculpa. Renda básica de cidadania, renda básica de cidadania. Repetindo, falando isso dentro do partido dele lá, falando isso dentro do Palácio do Planalto pro presidente Lula. O cara, ele é um movimento, velho. Ele quer que aquilo se materialize de algum jeito. Então, pô, é admirável a trajetória e respeitável mesmo com idade avançada. Uhum.
Agora o deputado fulano, não sei das quantas, que é deputado desde que o Brasil era uma colônia. E, pô, ninguém sabe o que, que ele fez, velho. Esse cara realmente ele não precisava estar ali. Ele Não, atrapalha. não, e a gente. Você citou um exemplo aqui de São Paulo, eu cito outro só pra correlacionar que não é do lado bom. Você citou o Suplicy, que tem idade, mas tem movimento. Ele é um movimento por si próprio. E eu tenho um exemplo aqui em São Paulo de um cara que concorreu ano passado pra. Eu não sei se foi ano passado pra vereador, acho que foi em 22 pra deputado. E o cara já tinha sido candidato à presidência, já foi governador, já foi deputado, já foi tudo que podia ser, cara. E ele não tava conseguindo andar na campanha. Ele tava sendo carregado na campanha. Ele perdeu. Mas, tipo, pra que o cara se submete a isso, sabe? Pra que ele É se... isso, cara. Por Quando que não ele tem não muito pega pra alguém? quê, Por que ele não pega alguém e fala assim, olha, esse cara aqui vai continuar com a minha pauta, com o meu vou te projeto, ajudar, vou abrir a porta. vou abrir a porta, entendeu? Eu sou a segunda face. O meu tempo já acabou, mas agora eu tô aqui com esse cara que vai fazer diferença, sabe? E isso é muito interessante. Cara, chegou o nosso tempo. Você quer deixar alguma mensagem para sua galera, para a juventude que seja, para a gente finalizar aí o nosso podcast? Cara, só agradecer pela oportunidade, o privilégio de a gente conversar um pouquinho. Eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito agradecido mesmo, velho, de poder falar, né? Pode falar, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E o recado que eu deixo pra juventude, velho, é que, pô, não desanima não. Vamos junto, sabe? Eu tô aqui também para poder somar, para poder contribuir, e sempre engrossar o caldo por uma política que seja mais qualificada e mais inovadora, tá bom? Um abraço para todo mundo. Arthur, pô, sem palavras vezes para agradecer, cara, e vamos avançar, tá? Eu sei do seu projeto aí também. Siga adiante, tenha sempre determinação e foco que vai dar certo, tá bom? Eu tenho que agradecer muito, cara, que papo massa. Foi muito bom te receber aqui. Obrigado por compartilhar sua história, suas ideias e principalmente sua coragem, né, de ocupar um espaço que não é fácil, né, que parece ser blindado para muitas áreas, para muitas pessoas. Né? E claro, você que ouviu a gente aí, segue o Pode Falar nas redes, compartilha esse episódio com aquele amigo ou amiga que tá sentindo que a política não é para ele, mostra que sim. E se ele não quiser participar, não tem problema, que ele saiba que a política é dia a dia, que a política é diária, que a gente faz a diferença nesse dia a dia, lutando por políticas públicas, lutando pela juventude, lutando por outras milhões de pautas que nós temos. E ainda assim não vamos atender a todas, e por isso que é importante a participação de todo mundo na política, que é o dia a dia. Então, semana que vem tem mais um episódio com outro tema quente. Até lá, bora seguir democratizando o discurso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ali.